Fala, gamers! Prepare-se para uma jornada que vai além do que vocês esperam. Hoje, vamos desvendar um mistério que assombra a indústria dos games, a suposta preguiça dos desenvolvedores. Será que estamos presos em um ciclo vicioso de remakes e inovações tímidas? Ou existe um farol de esperança, um jogo que ousa desafiar o status que é mostrar o verdadeiro poder da nova geração de consoles? Sim, estou falando de Death Stranding 2 on the Beach. Um jogo que, para muitos, não é apenas uma sequência, mas uma declaração, uma prova de que a arte e a tecnologia podem e devem andar de mãos dadas para nos entregar experiências inesquecíveis. Mas será que ele realmente é o salvador que a indústria precisa? Ou é apenas mais um hype passageiro? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tudo bem com vocês? Comigo vai bem, graças a Deus. Meu nome é Paulo e fiquem comigo porque nos próximos minutos vamos mergulhar fundo nessa discussão. Vamos analisar as críticas à indústria, explorar cada detalhe que faz Death Stranding 2 um jogo tão único e no final quero saber, lógico, a sua opinião. Prepare-se para ter suas percepções desafiadas. A jornada começa agora. Nos últimos anos, uma sensação de desilusão tem pairado sobre a comunidade gamer. Muitos de nós, apaixonados por jogos, temos nos perguntado: onde está a inovação? Onde estão os títulos que realmente nos surpreendem, que nos fazem repensar o que é possível em um videogame? Parece que a cada novo lançamento somos bombardeados com promessas grandiosas que muitas vezes se traduzem em jogos incompletos, cheios de bugs ou simplesmente mais do mesmo. Remakes e remasters são bem-vindos, claro, mas quando eles se tornam a regra e não uma exceção, acende-se um alerta. Será que a criatividade está em colapso na indústria? Desenvolvedores em pesquisas recentes expressam que a indústria está passando por um momento difícil, como questões como crunch, que é a jornada de trabalho exaustivas, demissões em massa e a busca incessante por lucros rápidos, muitas vezes em detrimento da qualidade e da inovação. Isso nos leva a questionar: será que o modelo atual de produção de jogos AAA está sufocando a criatividade e a ousadia? Quantos de vocês já sentiram jogando o mesmo jogo, mas com uma skin diferente? Muitos abertos gigantescos, mas vazios. Histórias previsíveis, mecânicas recicladas. A sensação é que, em vez de explorar novos horizontes, muitos estúdios preferem seguir fórmulas seguras, garantindo retorno financeiro, mas deixando a paixão e a arte em segundo plano. E é aqui que eu quero a participação de vocês. Vocês sentem que a indústria está estagnada? Quais jogos recentes vocês mais se decepcionaram pela falta de inovação? Deixe nos comentários, a opinião de vocês é fundamental para entendermos se essa percepção é generalizada ou se estamos sendo muito críticos. Vamos debater sobre isso. Em meio a esse cenário de questionamento surge Death Stranding 2 on the Beach. E aqui, meus amigos, a conversa muda de tom. Hideo Kojima mais uma vez nos convida a uma experiência que desafia convenções, que se recusa a seguir a cartilha do que é seguro ou comercialmente viável. A premissa de Death Stranding 2 aprofunda o universo já complexo do primeiro jogo. Sam Porter-Bridges embarca em uma nova missão de conexão humana, desta vez com a organização Drawbridge, explorando um mundo ainda mais vasto e perigoso. A narrativa, como esperado de Kojima, é densa, filosófica e cheia de simbolismos, abordando temas como vida, morte, conexão e o futuro da humanidade. Mas a inovação de Death Stranding 2 não se limita à história. A jogabilidade foi refinada, tornando-se mais ágil e dinâmica. O combate, que no primeiro jogo era mais secundário, agora ganha mais profundidade e envolvimento. Há novas ferramentas, veículos e até mesmo um baby que acompanha a Fragile, adicionando camadas estratégicas à exploração e ao gerenciamento de recursos. Além disso, foram implementadas diversas melhorias de qualidade de vida, mostrando que a Kojima Productions ouve o feedback dos jogadores sem comprometer sua visão artística. E o que dizer dos aspectos técnicos? A Digital Foundry, renomada por suas análises técnicas, já apontou Death Stranding 2 como um exemplo de excelência visual. O jogo impressiona pela evolução gráfica e estabilidade no PlayStation 5, com cenários amplos e novos efeitos climáticos detalhados. A forma como um jogo utiliza o hardware do PlayStation 5 para criar um mundo tão imersivo e visualmente deslumbrante é algo que
poucos títulos conseguem replicar. Enquanto muitos jogos AAA optam por gráficos realistas, mas com pouca identidade visual, Death Stranding 2 se destaca pela sua direção de arte única e a forma como cada elemento visual contribui para a atmosfera e a narrativa. Não é apenas sobre ter gráficos bonitos, é sobre como esses gráficos são usados para contar uma história e criar uma experiência. É sobre a ousadia de ir além do óbvio, de não ter medo de ser diferente. É essa a busca incessante por inovação, por uma experiência que transcende um mero entretenimento, que faz de Death Stranding 2 um verdadeiro farol em uma indústria que, por vezes, parece perdida em sua própria repetição. Mas como ele realmente explora o potencial da nova geração? É o que vamos ver a seguir. A cada nova geração de consoles, a promessa é a mesma. Gráficos mais realistas, mundos maiores, experiências mais imersivas. Mas o que realmente define um jogo de nova geração é apenas a contagem de polígonos ou a resolução 4K? Ou é a forma como o hardware é utilizado para expandir os limites da criatividade e da interação? Muitos jogos lançados para PlayStation 5 e Xbox Series X e S são, sem dúvida, lindos, mas em essência são verdadeiras versões aprimoradas de experiências que já conhecemos. Death Stranding 2, por outro lado, não se contenta em apenas parecer bom. Ele utiliza o poder do PlayStation 5 para criar uma experiência que seria impossível nas gerações anteriores. Pense no SSD ultra rápido do PlayStation 5. Em Death Stranding 2, isso se traduz em transições fluidas entre ambientes, carregamentos quase inexistentes e a capacidade de renderizar mundos vastos e detalhados sem interrupções. Não é apenas sobre não ter telas de carregamento, é sobre a liberdade que isso dá aos desenvolvedores para criar mundos mais coesos e imersivos. E o controle DualSense. O feedback áptico e os gatilhos adaptáveis do Death Stranding 2 não são meros truques, eles são extensões de jogabilidade. Você sente a textura do terreno sob seus pés, a tensão de carregar uma carga pesada, a resistência de um gatilho ao disparar uma arma. Isso eleva a imersão ao nível que vai além do visual, conectando o jogador diretamente com o mundo do jogo de uma forma tátil. O áudio 3D é outro componente crucial. Em Death Stranding 2, o som não é apenas um acompanhamento, é uma ferramenta narrativa e de gameplay. Você ouve a chuva caindo em diferentes superfícies, o vento soprando em direções específicas, os sons distantes de criaturas ou veículos. Isso cria uma atmosfera incrivelmente rica e tensa, onde cada som contribui para a sensação de estar realmente naquele mundo. Death Stranding 2 é um exemplo de como a tecnologia de ponta, quando nas mãos de uma equipe visionária como a Kojima Productions, pode ser usada para criar algo verdadeiramente novo e impactante. Não é sobre o que o hardware pode fazer, mas sobre o que os desenvolvedores ousam fazer com ele. É sobre empurrar os limites, desafiar as expectativas e entregar uma experiência que justifica a existência de uma nova geração de consoles. Chegamos ao fim da nossa jornada, vimos como a indústria de jogos, por vezes, parece cair na armadilha da repetição e da falta de ousadia. Mas também vimos que existem jogos como Death Stranding 2 On The Beach que se recusam a seguir o caminho mais fácil, que ousam inovar e que realmente exploram o potencial da nova geração de consoles. Death Stranding 2 não é apenas um jogo, é um lembrete de que a criatividade e a visão artística ainda têm lugar de destaque na indústria. É a prova que, quando os desenvolvedores se libertam das amarras do convencional, eles podem nos entregar experiências que nos marcam, que nos fazem pensar e que nos conectam de forma inesperada. A verdadeira força de um jogo de nova geração não está apenas em seus gráficos fotorrealistas, mas na forma como ele utiliza cada recurso do hardware para aprofundar a imersão, expandir a jogabilidade e contar histórias de maneiras que antes eram inimagináveis. E Death Stranding 2 faz isso com maestria. Agora eu quero saber de você. Qual a sua opinião? Death Stranding 2 realmente eleva o nível da indústria e mostra o verdadeiro poder da nova geração? Ou é mais apenas um jogo? Você concorda que a indústria está preguiçosa? Deixe seu comentário abaixo e vamos debater, tá? Sua perspectiva é crucial para enriquecer a nossa discussão, viu? Agora um recado rápido antes de finalizar. Se você também está de olho nas promoções da internet, entre nos canais de promoções no Telegram ou WhatsApp. Links no primeiro comentário fixado. Se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos também que gostam de jogos e, claro, inscrever-se no canal para não perder mais conteúdos como esse. Ative o sininho para ser notificado sempre que um vídeo novo for ao ar. Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até mais.